Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, tá acabando o mês de outubro, que benção poder encerrar a semana junto com você, trazendo as principais notícias, resultados e destaques do esporte no Brasil e no mundo. E para começar o dia na presença de Deus, a palavra de hoje está em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer é uma nova chance. Deus nos oferece uma nova oportunidade todos os dias para recomeçar, para fazer diferente, para seguir com fé e esperança. Assim como no esporte, a vitória vem para quem não desiste de tentar. Você também pode ouvir a reprise hoje do programa às 6 horas da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Fica por aí, que no próximo bloco tem o giro completo do futebol e os destaques da rodada aqui no Visionário Esportes. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes e vamos agora para o placarzão do Visionário Esportes, futebol nacional e internacional, começando aqui com a Copa Libertadores. O segundo jogo da semifinal, jogo de volta entre Palmeiras e LDU. E ele está de volta. Quem vai falar sobre esse jogo é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber. Ontem no Allianz Parque, às 21h30 em São Paulo, com casa cheia, o Palmeiras recebeu o time equatoriano da LDU. O Verdão tinha uma montanha a subir, embora não fosse a altitude de Quito. Ih, rapaz. Precisava reverter um placar adverso de 3-0 construído pela LDU no Equador. E foi o chocolate. Virada de almanaque. Sousa abriu o marcador escorando cruzamento aos 20 minutos. Segue a contagem. O Alviverde marcou o segundo gol no final da primeira etapa com o Bruno Fux, 49 minutos. No segundo tempo, continua a pressão. Abel Ferreira lança Veiga e Felipe Anderson, indo com toda a força para cima dos equatorianos e surtiu efeito. Veiga recebeu de Tigrinho, Vitor Roque e marcou. O Allianz tremeu aos 22 minutos. Só faltava um para dispensar os pênaltis. Alan, o melhor em campo, prata da casa, faz ótima jogada e é derrubado dentro da área. Penalidade máxima. Veiga foi para a cobrança e conferiu. 4-0, 35 minutos. Verdão vira a vantagem do score total e garante o Palmeiras em mais uma final, a sua 7ª disputa. Batalha de Lima no Peru definida dia 29 de novembro, sábado. Os tricampeões da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, se encontram novamente, reeditando a final de 2021 pela glória eterna. O tetra inédito vem aí. E o Brasil, dominante, venceu as últimas 7 finais. Brasil! Verdão agora volta suas atenções para o Brasileirão. Defende a liderança contra o time do Juventude em Caxias do Sul no domingo às 18h30. Com o campeonato brasileiro cada vez mais afunilado. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Valeu demais, Nilber! Muito obrigado aí. Vamos ter uma final brasileira na Libertadores no dia 29 de novembro em Lima.
Flamengo e Palmeiras aí, parabéns. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores de 2025. Vamos para a Copa Sul-Americana. Também temos o segundo semifinalista aí no jogo de volta. O Lanús venceu a Universidade de Chile por 1-0 com gol de Rodrigo Castilho. O primeiro jogo havia sido 2-2. O Lanús vai enfrentar o Atlético Mineiro na final da na final da Sul-Americana, lá em Assunção, no Paraguai. É isso aí. Então, Atlético Mineiro e Lanús. Vamos à Série A italiana, rodada 9, o complemento da rodada. Cagliari 1, Sassuolo 2. O Cagliari é 14º colocado com 9 pontos e o Sassuolo está em 10º lugar com 13 pontos com essa vitória. Pisa e Lazio empataram em 0-0. Cara, foi um jogo ruim, mas empataram 0-0. O Pisa não marcou gol ainda em casa no campeonato. O Pisa é 17º com apenas 5 pontos, tá? Uma posição apenas da zona de rebaixamento. E a Lazio tá decepcionando, é 11ª colocada apenas com 11 pontos ganhos na Série A italiana. Copa do Rei, fase 64 avos de final. Vamos a alguns resultados, tá? Tem muito jogo nesse, né? Tem alguns resultados aqui para vocês. O Orihuela 3, Levante 4. Puerto de Vega 0, Celta de Vigo 2. Deportivo Getxo 0. Alavés 7, com o hat-trick de Mariano Dias, um jogador da República Dominicana. Atlético Lleida 1, Espanhol 2. Estepona 1, Málaga 3. Palma del Rio 1, Betis 7. E Samano 1, La Coruña 5. Alguns classificados aqui, então, Levante, Celta de Vigo, Alavés, Espanhol, Málaga, Betis e La Coruña classificados. Nenhuma zebra aqui, pelo menos nesses jogos, né? Vamos começar aqui as notícias do futebol. E o Red Bull Bragantino contratou como novo técnico o treinador Wagner Mancini, que assina vínculo até o fim da temporada. Mancini, de 59 anos e natural de Ribeirão Preto, retorna ao clube onde jogou nos anos 90 e chega com os auxiliares Hever, Cláudio Andrade e Lucas Itaberaba. Ele assume após a demissão de Fernando Seabra, que deixou o comando em 27 de outubro depois da derrota por 3-0 para o Vasco da Gama. O Bragantino ocupa atualmente a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro Série A com 36 pontos e parte para a reta final da temporada com a missão de se afastar da zona de rebaixamento e buscar vaga em torneio continental. Mancini estreia no próximo domingo, dia 2 de novembro, contra o Bahia, pela 31ª rodada na Arena Fonte Nova. O foco agora é a recuperação do rendimento e a estabilidade para esta reta final de campeonato, desafio grande para o técnico e para o Massa Bruta. Léo Ortiz relatou que montou uma verdadeira força-tarefa física e mental para entrar em campo pela semifinal da Conmebol Libertadores 2025 pelo Flamengo. O zagueiro relembrou lesão no tornozelo, promessa à família de ao menos entrar no jogo e a emoção ao garantir presença no duelo de volta. Ele desabafou sobre críticas sofridas pelo clube, dizendo que desmereceram a camisa do Flamengo e valorizou o momento de disputa da final como talvez a única oportunidade em sua carreira até aqui. A classificação do Flamengo para a final da Copa Libertadores da América 2025 acelerou os planos de renovação do técnico Felipe Luiz. Seu atual vínculo termina em dezembro de 2025 e a diretoria já apresentou proposta até dezembro de 2026, com possibilidade de extensão automática. Apesar do interesse mútuo, ainda há entraves financeiros que impedem a assinatura imediata. A definição, por enquanto, só deve ocorrer após o desfecho da Libertadores, com o clube priorizando a disputa continental antes de formalizar o contrato. Torcedores do Flamengo que planejam viajar a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores, devem se preparar para gastos altos. As passagens aéreas de ida e volta custam entre R$ 4.800 e R$ 5.500, com voos diretos e escalas já quase esgotados.
Já quem optar por ônibus enfrentará cerca de 5 dias de viagem, pagando em torno de R$ 1.430 apenas na ida, ou cerca de R$ 2.860 no trajeto completo. A rota terrestre Rio-Lima é uma das mais longas do mundo e exige múltiplas conexões, mas vem sendo cogitada por torcedores que buscam economizar. Os valores são estimativas atualizadas de hoje e ainda podem variar conforme datas, horários e disponibilidade das passagens. A Conmebol confirmou que a decisão da Copa Libertadores da América 2025 será mantida no estádio Monumental U, em Lima, no Peru, ignorando pedidos de mudança de sede após a classificação do Flamengo para a final. A possibilidade de alteração havia sido ventilada em razão de instabilidades políticas no país anfitrião. Com o acerto confirmado, a entidade reforça o planejamento para o evento e garante que as condições logísticas e de segurança foram revistas e aprovadas. Mais notícia da Conmebol aqui com Flamengo e Racing. A Conmebol instaurou processo disciplinar contra o atacante Gonzalo Plata do Flamengo após sua expulsão no segundo tempo da semifinal da Copa Libertadores da América 2025 contra o Racing. O jogador foi enquadrado no artigo 14.1, que trata de conduta imprópria de jogadores e oficiais, o que pode implicar em suspensão de pelo menos 2 partidas. O Flamengo prepara contestação oficial junto à Conmebol, argumentando que não há imagens conclusivas de que Plata tenha atingido a genitália do adversário Marcos Rojo, como relatado pelo assistente de arbitragem. O clube estuda pedir a revisão do cartão vermelho direto, embora internamente reconheça que as chances de êxito sejam reduzidas. O Bayern de Munique publicou por meio de seu perfil oficial: máximo respeito, parabéns pela classificação para a final da Libertadores Flamengo. O clube alemão, que eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes em junho, parabenizou o rubro-negro pela vaga na decisão continental. O técnico Gustavo Costas, do Racing, chorou em coletiva após a eliminação para o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores 2025 e afirmou: decepcionei o meu povo. Costas relatou que os jogadores deram tudo, inclusive sob problemas físicos, agradeceu a torcida pelo apoio e apontou como pena o gol sofrido no fim do jogo de ida que decidiu a vaga. Ele admitiu que o sonho era disputar a final em Lima, mas reconheceu que isso não se concretizou e fez meia-culpa. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. O futuro de Costas no Racing agora está incerto, mesmo com o contrato até dezembro, diante dos resultados recentes do clube na tabela e da queda na Libertadores. Conmebol tem bastante notícia hoje aqui, ó. A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Racing por uso de pirotecnia na partida contra o Flamengo. O clube usou um grande show de fogos e não se importa com multas elevadas, segundo a apuração. O uso de sinalizadores e fogos no estádio configura infração ao artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que proíbe acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. Apesar da medida, ainda não foi tornada pública qual a sanção específica que será imposta ao Racing, aguardando-se o desdobrar do processo e o prazo para a defesa. A Conmebol divulgou hoje, em parceria com a Puma, a bola oficial da final da Copa Libertadores da América 2025, que será realizada no dia 29 de novembro no Estádio Monumental em Lima, no Peru. O modelo, chamado Cumbre, possui base branca com detalhes em preto e dourado, cores que simbolizam, segundo a entidade, o brilho da taça e a excelência esportiva do torneio. A apresentação oficial ocorreu via redes sociais e em comunicado da Conmebol nesta quinta-feira, com destaque para a logomarca da Puma e o caráter exclusivo da bola para a decisão. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias de Vinícius Júnior do Real Madrid, possível saída dele, uma especulação aí. Também notícias do Barcelona, do Chelsea e outros assuntos internacionais. Não sai daí. Visionária Esportes. Já voltamos com Visionária Esportes, vamos para mais notícias do futebol para você aqui, ó. Vinícius Júnior
Atacante do Real Madrid estaria insatisfeito com sua situação no clube e cogita deixar o time, segundo fontes da imprensa espanhola. A preferência apontada seria o Paris Saint-Germain, que surge como destino mais provável caso ele decida se transferir. O clube parisiense estaria em evidência na sua lista de possíveis saídas. O descontentamento de Vinícius parece ligado à gestão do técnico Xabi Alonso e ao papel que está desempenhando recentemente, o que teria motivado a decisão de abrir caminho para uma nova etapa em sua carreira. O jornal espanhol Mundo Deportivo destaca que o brasileiro Rafinha vem exercendo o papel de liderança no Barcelona, sendo considerado merecedor da braçadeira de capitão. Segundo a publicação, ele se tornou referência no vestiário, orientando jovens atletas e assumindo discursos motivacionais em momentos decisivos. Além das atuações consistentes em campo, Rafinha destaca-se pela postura, dedicação e identificação com os valores do clube catalão. O jornal A Bola destaca que o Barcelona estaria de olho no atacante brasileiro Caio Jorge do Cruzeiro, com o objetivo de contratá-lo para 2026. A Raposa, por sua vez, já sinalizou que só negociará o jogador por cerca de 35 milhões de euros, aproximadamente 218 milhões de reais, valor que poderia tornar a transferência a mais cara da história do clube. Apesar do forte interesse, a direção do Cruzeiro afirma que Caio Jorge não está à venda em 2025, a menos que uma proposta atenda imediatamente a multa rescisória. O técnico Enzo Maresca do Chelsea fez duras críticas ao atacante Liam Delap após sua expulsão por 2 cartões amarelos em apenas 7 minutos durante a vitória por 4-3 do Chelsea sobre o Wolverhampton. Maresca classificou a entrada como estúpida e completamente desnecessária e disse que Delap parecia jogar no seu próprio mundo, sem ouvir o que se passava ao redor. Ele ainda afirmou: após o cartão amarelo, eu disse 4 ou 5 vezes, calma, mas Liam é um jogador que quando está em campo, joga o jogo para si próprio e tem dificuldade em perceber e ouvir ao seu redor. Eita! Jeremy Frimpong, lateral direito holandês do Liverpool, sofreu nova lesão na parte posterior da coxa durante a vitória por 5-1 sobre o Eintracht Frankfurt e está previsto para ficar cerca de 6 semanas afastado dos gramados. Essa ausência deixa o técnico Arne Slot com poucas opções para a lateral direita, colocando o jovem Conor Bradley e o também jovem Calvin Ramsey como alternativas imediatas. A lesão agrava o momento crítico do Liverpool, que já acumula resultados ruins nas últimas rodadas e prejudica o planejamento para confrontos importantes das próximas semanas. A Juventus anunciou Luciano Spalletti como novo técnico até o fim da temporada, com renovação automática por 2 anos se o time voltar à Champions. O ex-treinador da Itália e campeão com o Napoli assume após a demissão de Igor Tudor, encerrando um jejum de vitórias. Spalletti será o 3º técnico fixo desde 2024 e estreia no sábado contra a Cremonese. Atualmente, a Juve é 7ª na Série A, a 6 pontos dos líderes Napoli e Roma. O meia belga Kevin De Bruyne do Napoli sofreu uma grave lesão no bíceps femoral da coxa direita e pode perder a Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal The Sun. O clube confirmou que o tratamento será dividido em 7 fases de reabilitação, com foco em força, resistência e readaptação técnica. A recuperação total pode levar até 5 meses e o jogador deve retornar apenas em março, caso não haja complicações, ameaçando até mesmo a sua participação na Copa do Mundo. O meio-campista russo Andrei Mostovoy, do Zenit, escapou por pouco de uma tentativa de sequestro em São Petersburgo, quando um grupo de criminosos encapuzados tentou forçá-lo a entrar em uma van fora de um supermercado de luxo. Segundo a polícia local, 5 suspeitos já foram detidos e a investigação apontou que o mandante estaria fora da Rússia. 3 dias após o incidente, Mostovoy voltou aos gramados e marcou um gol na vitória de 2-1 do Zenit sobre o Dinamo de Moscou, reafirmando sua força e foco após o susto. O técnico Marcelo Fernandes foi demitido do Guarani depois de 11 jogos e com aproveitamento modesto. E em apenas 17 dias foi contratado pela rival Ponte Preta. Em seguida, conduziu a Ponte Preta até o título da Série C do Campeonato Brasileiro, numa virada considerada por ele mesmo como um roteiro de filme.
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, defendeu nesta quarta-feira que o número de clubes rebaixados no Campeonato Brasileiro Série A deveria ser reduzido, alegando que 4 times caindo é muito grave. Ele argumentou que o atual formato impõe um desafio excessivo às equipes e que o tema tem que ser avaliado. Teixeira também ressaltou que a discussão não se trata apenas de uma defesa do Santos, mas de uma questão estrutural para o futebol brasileiro. O atacante Tiquinho Soares do Santos soma apenas 1 gol em 6 meses, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, e ainda não convenceu o treinador, que raramente o escala como titular. A contratação dele foi anunciada com expectativas de protagonismo no ataque, mas os números, apenas 2 vezes na Série A, estão muito abaixo do esperado para o veterano centroavante. Além disso, a concorrência com outro atacante e as oscilações no desempenho complicam sua permanência em destaque no time. Neymar pediu para antecipar seu retorno aos treinos e jogos do Santos após se recuperar de lesão, fato que tem sido interpretado como positivo pelo clube em relação à negociação de renovação de contrato até o fim de 2025. Embora redes sociais e alguns veículos indiquem que o pedido teria animado o Santos, não há confirmação de que o jogador tenha feito o pedido especificamente para acelerar a extensão do vínculo. O pai de Neymar, inclusive, reagiu à notícia sobre suposta não renovação, classificando-as como fake news. O clube ainda considera precoce qualquer definição sobre nova renovação. O atacante Hulk, atualmente no Atlético Mineiro, permanece com contrato válido até dezembro de 2026. Embora rumores indiquem que ele possa buscar nova etapa na carreira em 2026, um clube dos Estados Unidos estaria entre os interessados. A diretoria do Galo, por meio do presidente Sérgio Coelho, afirmou que não há intenção de rescindir o vínculo antes do fim e que a saída só ocorrerá se Hulk manifestar desejo e vier proposta aceitável. Portanto, no momento, o cenário é de continuidade do ídolo no clube mineiro para a próxima temporada. O São Paulo prevê arrecadar no mínimo 120 milhões de reais com a realização de shows no estádio do Morumbi até 2031. Esse valor soma-se aos cerca de 60 milhões de reais já faturados desde o fim de 2023, em acordo com a produtora Live Nation. O contrato prevê pelo menos 36 eventos no período, média de 6 por ano, e participação do clube na bilheteria, alimentação, bebidas e merchandising. O bilionário americano John Textor, dono majoritário da rede multiclubes Eagle Football Group, que inclui o brasileiro Botafogo, afirmou que a aquisição de um clube inglês é fundamental para o sucesso do grupo. Ele já fez proposta bilionária pelo Wolverhampton da Inglaterra e alegou ter 90% de chance de comprar o Everton em outra ocasião. A ideia é integrar esse novo clube à estrutura internacional de clubes do grupo, gerando rota, sobretudo para talentos brasileiros rumo à Europa, o que reforça o plano de negócios da Eagle. Vamos a um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Corinthians. Tem algumas notícias interessantes aqui, curiosas até, e também algumas notícias dos outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Já estamos de volta aqui com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para vocês. O goleiro Hugo Souza voltou a treinar com bola no Corinthians após luxação acromioclavicular no ombro esquerdo, sofrida em partida contra o Atlético Mineiro no dia 18. A atividade aconteceu no CT Dr. Joaquim Grava durante o treino tático coordenado por Dorival Júnior, que também contou com trabalhos de força e campo reduzido. Mesmo com o progresso, Hugo Souza ainda não está garantido para o duelo contra o Grêmio, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Veljko Paunovic foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção da Sérvia, ativo já para a decisiva data FIFA de novembro. O treinador de 48 anos retorna ao comando da equipe principal após ter liderado a seleção sub-20 à conquista do título mundial em 2015. A Sérvia ocupa a 3ª colocação no grupo K das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e enfrenta adversários diretos em novembro, como Inglaterra e Letônia, em cenário
cenário de alta pressão. A federação destaca que a escolha de Paunovic foi motivada por sua disponibilidade imediata, foco no projeto e vontade de assumir o desafio de salvar a qualificação. Agora o foco estará nos próximos compromissos da Sérvia, cujo desempenho poderá definir o futuro imediato do técnico no cargo. Angola gastará cerca de 12 milhões de euros para receber a seleção argentina de futebol em amistoso em Luanda, parte das comemorações dos 50 anos de independência do país. A partida tem ainda a participação provável de Lionel Messi como atrativo principal e motivador desse investimento incomum em uma seleção ainda em fase de consolidação no futebol mundial. O elevado custo gerou protestos de organizações sociais em Angola, que criticam a prioridade de destinar recursos para o evento em meio à crise humanitária e social no país. A técnica brasileira Lindsay Camila, única mulher a conquistar a Libertadores feminina, está prestes a assumir o comando da seleção feminina da Costa Rica, segundo rumores e publicações recentes em redes sociais e portais esportivos. O contrato ainda não foi oficialmente assinado, mas a expectativa é que a treinadora viaje ao país nas próximas semanas para iniciar os trabalhos. Lindsay tem histórico de sucesso em clubes brasileiros e recentemente esteve à frente do Al Ittihad Saudi Ladies na Arábia Saudita. A nomeação, se confirmada, representaria um marco para a presença de treinadoras brasileiras em seleções internacionais femininas. A torcida do 13 Futebol Clube promoveu uma campanha de arrecadação para ajudar na reforma do gramado do estádio Presidente Vargas, o PV, em Campina Grande, Paraíba. De acordo com a diretoria, cerca de 50% da obra já está concluída e o clube quer deixar o estádio apto para receber jogos em breve. O esforço conjunto entre torcedores e clube reforça o desejo de voltar a mandar partidas no PV, local histórico do clube, e reverter a fase crítica que o estádio enfrentava. A Conmebol abriu licitação para os direitos de transmissão da Libertadores, Sul-Americana e Recopa do ciclo 2027-2030, oferecendo 7 pacotes e convidando plataformas como Netflix, Globo, Amazon e Disney e ESPN. Rumores em redes sociais indicam que a Netflix não apresentará proposta, mas não há confirmação oficial da empresa. A disputa já é considerada a mais acirrada da história, com o mercado de streaming ganhando peso e a Globo mantendo forte interesse em garantir parte dos jogos. As finais da Taça das Favelas Brasil 2025 acontecem neste sábado, dia 1º de novembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A decisão feminina será entre as seleções de Minas Gerais e Paraíba, às 3 da tarde, enquanto a masculina, às 4h30 da tarde, terá confronto entre Rio de Janeiro e São Paulo. Os portões abrem à 1 da tarde e os jogos terão duração de 30 minutos por tempo. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. O evento, realizado pela Central Única das Favelas, ou CUFA, com apoio da Globo, reforça o compromisso com a transformação social e a campanha "Racismo não é falta, é crime". O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo está cada vez mais engajado com o partido Podemos e mantém a pretensão de disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026, especialmente pelo estado do Tocantins. Ele também visitou recentemente a Câmara Legislativa do Distrito Federal em Brasília, em um movimento que reforça sua aproximação com o campo político. Apesar das movimentações políticas, não há confirmação de que Luxemburgo tenha oficialmente rejeitado um cargo na Portuguesa, como mencionado em rumor. Não sabemos, né? Está aprovada a Lei Maria Luísa, em homenagem à filha do goleiro Cássio, diagnosticada com transtorno do espectro autista. A nova lei prevê que escolas de Uberlândia que recusarem matrícula de estudantes autistas deverão formalizar a recusa por escrito e enfrentar penalidades. A iniciativa reforça o direito à inclusão do aluno com autismo e garante a presença de profissional de apoio em sala de aula. Cássio havia relatado publicamente o desafio de matricular a filha Maria Luísa em Belo Horizonte, afirmando que inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude.
O ex-lateral Marcelo teve estreia memorável na Kings League, sendo eleito MVP da partida após atuações ofensivas e defensivas de destaque. Ele participou de lances decisivos, incluindo um drible que quase resultou em gol, e mostrou entrosamento rápido com os companheiros de equipe. Em entrevista após o jogo, Marcelo afirmou estar feliz por retornar aos gramados e que pretende aproveitar ao máximo a experiência no torneio. O craque ainda destacou o clima competitivo da Kings League e o apoio da torcida, reforçando sua motivação em contribuir tanto dentro quanto fora de campo. Vamos aqui a alguns destaques dos outros esportes para vocês. No ATP Masters 1000 de Paris, os resultados dessa rodada foram os seguintes. Arthur Vacherot venceu Cameron Norrie por 2-0. Félix Auger-Aliassime venceu Yannick Altmaier por 2-1. Ben Shelton venceu Andrei Rublev por 2-0. Alexander Bublik venceu Taylor Fritz por 2-0. Alex de Minaur venceu Karen Khachanov, o tenista que eliminou o João Fonseca desse torneio, por 2-0. Daniel Medvedev venceu Lorenzo Sonego por 2-1. Yannick Sinner venceu Francisco Cerundolo por 2-0. E Alexander Zverev venceu Alejandro Davidovich Fokina por 2-0. Entre os destaques, Medvedev, Sinner e Zverev mostraram grande consistência, garantindo suas classificações com performances sólidas. Bublik e de Minaur também se sobressaíram, surpreendendo adversários favoritos. Com confrontos equilibrados e momentos de tensão em várias partidas, o torneio segue com expectativa de disputas intensas rumo às quartas de final. E nós vamos acompanhar principalmente a fase decisiva, né? Na segunda-feira você saberá tudo. O tenista brasileiro João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas para se dedicar ao tratamento de uma lombalgia. A decisão visa preservar sua saúde e garantir recuperação completa antes dos próximos torneios, evitando que a lesão comprometa seu desempenho futuro. Pode ser que ele fique de fora até o final do ano e volte somente em 2026. Fonseca vinha apresentando bom desempenho na temporada, mas priorizou o cuidado físico para não agravar o problema lombar. A ausência dele altera o quadro de participantes do torneio grego e abre oportunidades para outros atletas na chave. Vamos ao NBB! No NBB desta quarta-feira, o SESI Franca Basquete venceu o União Corinthians por 96-77, com o argentino Laterza como cestinha, marcando 29 pontos. O Bauru superou o Caxias do Sul por 75-64, com o Andrezão se destacando com 23 pontos e 16 rebotes, registrando um duplo-duplo. Em jogo emocionante, o Osasco venceu o Rio Claro por 104-103. Anthony Harris, do Osasco, marcou 27 pontos. E Matheus Bonfim, do Rio Claro, teve 19 pontos e 16 rebotes, também com duplo-duplo. Brasília derrotou o Paulistano por 71-54, com Brunão como cestinha da equipe, anotando 19 pontos, garantindo mais uma vitória da equipe na competição. O cestinha do jogo, em geral, foi o uruguaio Caleb Hunter com 20 pontos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as outras notícias de outros esportes e vamos falar sobre NBA, notícias da NBA aqui para vocês, não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias dos outros esportes, começando com a NBA aqui, vamos a alguns jogos da NBA. E no duelo do Minnesota Timberwolves contra o Los Angeles Lakers, Austin Reeves brilhou com 28 pontos e acertou o arremesso vencedor no estouro do cronômetro, garantindo vitória dos Lakers por 116-115. Pelo Memphis Grizzlies, Ja Morant marcou 28 pontos e converteu a cesta decisiva a 7,6 segundos do fim, em triunfo apertado de 114-113 sobre o Phoenix Suns. No Oeste, o Denver Nuggets dominou totalmente o New Orleans Pelicans por 122-88 e Nikola Jokic somou 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, completando seu quarto triplo-duplo consecutivo na temporada. Impressionante, Nikola Jokic arrebentando nesse início da temporada da NBA. E no leste, o Orlando Magic encerrou uma série de 4 derrotas seguidas ao vencer o Charlotte Hornets por 123-107, com destaque para Franz Wagner com 21 pontos e a pirâmide ofensiva composta por Paolo Banchero e Anthony Black, também com 20 pontos cada.
O astro Anthony Davis, do Dallas Mavericks, deixou a quadra ainda no primeiro quarto do duelo contra o Indiana Pacers nesta quarta-feira por conta de dor na parte inferior da perna esquerda. Ele vinha lidando com tendinopatia nos 2 tendões de Aquiles, o que amplia a preocupação da equipe em relação à sua condição física. O técnico Jason Kidd afirmou que Davis tentou voltar, mas preferimos não correr risco, e que a avaliação segue aberta para saber o tempo de indisponibilidade. A ausência de Davis representa um revés significativo para os Mavericks, que confiaram no ala pivô para substituir o impacto da saída de Luka Doncic e já enfrentam questões no garrafão e no comando interno. A diretoria poderá anunciar em breve um novo boletim médico, mas o alerta está ligado à necessidade de preservar o atleta e garantir que o problema não se agrave a longo prazo. Nikola Topic, não é o Jokic, esse é o Nikola Topic, armador de 20 anos do Oklahoma City Thunder, foi diagnosticado com câncer testicular e já começou o tratamento de quimioterapia, conforme divulgação da equipe. O gerente-geral Sam Presti afirmou que os médicos estão extremamente positivos com a recuperação e destacou que o jovem atleta já vinha enfrentando sequência de lesões, incluindo ruptura de ligamento cruzado anterior. Topic optou por manter o diagnóstico em sigilo até o início do tratamento. O clube não estabeleceu prazo para seu retorno e prioriza a saúde do jogador. A postura da equipe de Topic recebeu elogios pela maturidade e resiliência em meio ao desafio. O Los Angeles Lakers passa por nova era. A NBA aprovou por unanimidade a venda da maior parte da franquia ao empresário Mark Walter por cerca de 10 bilhões de dólares, a maior negociação da história de um clube esportivo profissional. A família Jane Buss, herdeira da linhagem que comandou o time desde 1979, manterá uma participação de aproximadamente 15% e continuará como governadora por pelo menos 5 anos após o fechamento do negócio. O comissário Adam Silver elogiou Walter e ressaltou que sua longa associação com a liga e os investimentos bem-sucedidos em esportes o tornam um guardião dedicado do legado dos Lakers. Agora, a atenção volta para a integração de Walter à operação do clube, a manutenção dos valores da franquia e a expectativa de que essa transição abra nova fase de conquistas para Los Angeles. No duelo da Euroleague, o Real Madrid venceu o Fenerbahçe por 84-58, com destaque para Theo Maledon, anotando 15 pontos e contribuindo fortemente na defesa. Na mesma rodada, o Partizan superou o Olimpia Milano por 86-77, com a equipe sérvia impondo ritmo alto e controle dos rebotes desde o terceiro quarto. O destaque foi do jogo, apesar da derrota foi Nadir Riffe, do Paris, que foi cestinha com 24 pontos. Ambos os resultados reforçam a liderança e a consistência dos vencedores rumo à próxima fase da competição. Na Superliga Feminina de Vôlei desta rodada, Mackenzie venceu o Renasce Sorocaba por 3-0, com parciais de 25-7, 25-11 e 25-14, e a maior pontuadora marcou 16 pontos. O Maringá superou o Tijuca por 3-0, com parciais de 25-22, 25-10 e 25-20. E o Osasco derrotou o Brasília por 3-1, com parciais de 25-17, 25-16, 19-25 e 25-17, com Kate Bird liderando a pontuação com 22 pontos. Edival Pontes, o Netinho, ficou com a medalha de prata no Mundial de Punsei do Campeonato Mundial de Taekwondo Gushi 2025 na China, na categoria até 74 quilos, após vencer 5 lutas e perder na final para o uzbek Nazmidin Kozimokiev. É isso aí. Com esse resultado, o Brasil encerrou a competição com 2 ouros e 2 pratas, atingindo o melhor desempenho da história da modalidade no país e fechando pela primeira vez no top 3 do quadro geral de medalhas, na 3ª posição, atrás apenas de Turquia e Coreia do Sul. Parabéns aos nossos representantes do Taekwondo.
O brasileiro e ex-campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, sofreu um grave acidente de carro na manhã desta quinta-feira em Belém, no Pará, quando seu veículo blindado foi atingido por outro automóvel que avançou de uma via secundária e o atingiu com força, provocando capotamento múltiplo. Segundo o relato do lutador nas redes sociais, ele estava sozinho no carro e escapou com apenas o livramento de Deus, sem ferimentos graves detectados. O impacto gerou avarias estruturais no veículo e a rápida divulgação do vídeo mostra os danos e aciona preocupações sobre os efeitos futuros na carreira de Figueiredo, mas eu creio que ele já deve estar bem. A lutadora Leidiane Fernandes, campeã do GP feminino peso mosca do Fight do Milhão, chegou à academia vestindo seu novo cinturão e recebeu abraços e aplausos dos parceiros de treino em clima de comemoração. Ela conquistou o título ao nocautear Brena Cardoso aos 3 minutos e 45 segundos do terceiro round, garantindo também o prêmio de R$500 mil. Ainda emocionada, Leidiane disse que voltou e hoje é a rainha da selva, reafirmando sua fé e dedicação na trajetória. Carlos Sainz afirmou que a entrada da Cadillac como 11ª equipe da Fórmula 1 em 2026 trará um desafio para todos, sobretudo em circuitos mais estreitos, onde o aumento para 22 carros na pista criará mais tráfego. Sainz apontou ainda que, por enfrentar um projeto que começará do zero, a Cadillac poderá gerar efeitos estranhos na pilotagem e no desempenho dos concorrentes. Vamos ver, né? No Grande Prêmio da Cidade do México 2025, o neozelandês Liam Lawson, da equipe Racing Bulls, quase atingiu 2 fiscais de pista que atravessaram a curva 1. A entidade mexicana ONDAI, ligada à FIFA na América do Norte e no Caribe, divulgou um relatório acusando Lawson de não ter reduzido a velocidade sob bandeira amarela dupla, tampouco alterado sua trajetória apesar da presença de fiscais na pista. A FIA confirmou a abertura de investigação sobre o ocorrido, apontando que os fiscais haviam sido acionados, mas a ordem de entrada foi revogada após Lawson entrar nos boxes. Mesmo assim, ele os encontrou em pista. Lawson manifestou indignação, afirmando que a situação era inaceitável e que eu poderia ter matado eles. No comunicado oficial da organização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, foi anunciado que o autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, receberá ampliações nas arquibancadas, totalizando aporte adicional de R$500 milhões em melhorias estruturais para a edição de 2025. Também foi destacado o reforço no plano de segurança, com revisão completa dos protocolos após os problemas enfrentados em 2023, e supervisão técnica de entidades como o CREA, de São Paulo, para validar instalações, arquibancadas e estruturas metálicas. Além disso, o circuito foi totalmente recapeado, novas barreiras de proteção instaladas e acessos modernizados para melhorar a fluidez e segurança de público e competidores. Diogo Moreira assinou com a Honda uma parceria plurianual para competir na MotoGP a partir de 2026, integrando a equipe LCR Honda. A Honda destacou que vinha monitorando o jovem piloto já há algum tempo, valorizando sua velocidade, consistência e potencial de adaptação rápida à categoria principal. Moreira, por sua vez, afirmou que sempre quis correr pela Honda e que a escolha foi motivada pela confiança que depositou na marca e no projeto desde o primeiro contato. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias dos Jogos Olímpicos de Inverno e pela primeira vez vamos falar de bobsled aqui, é isso aí, bobsled. Também vamos falar sobre também do atletismo, tá? A delegação brasileira de atletismo sub-21, vai estar sub-20, né? Vai estar também disputando, enfim. E também a agenda esportiva do dia. Então não sai daí, voltaremos com essas notícias para você. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o último bloco aqui do Visionário Esportes. Já tem a agenda esportiva do dia, hein? Mas vamos falar aqui pela primeira vez de bobsled, aquele esporte com os carrinhos que descem, né? Você deve ter assistido o filme Jamaica Abaixo de Zero. É esses carrinhos aí. Olha lá. E existe a equipe brasileira de bobsled, que reforçou seu elenco visando os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026. Edson Bindilatti, de 46 anos, buscando sua 6ª Olimpíada, terá ao seu lado os novatos Tauler Zatti, Fernando Filho e Luiz Henrique Baca.
aprovados em seletiva da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, em São Paulo. O plano é classificar 2 equipes, no two-man e no four-man, 2 homens e 4 homens, para Milão Cortina, apostando no histórico recente, 13º no Mundial, como base para evoluir. Os treinos internacionais e etapas classificatórias começam em novembro, incluindo pistas em Whistler, no Canadá, e Park City, nos Estados Unidos, apontando para um ciclo intenso de preparação até fevereiro de 2026. Com isso, o Brasil busca não apenas participação, mas um feito inédito no gelo, evolução visível e com chances reais de brigar por ranking melhor nas provas de bobsled. Vamos acompanhar aí a nossa seleção brasileira, nossa equipe brasileira de bobsled para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno. O Comitê Olímpico do Brasil, COB, lançou em Milão a Casa Brasil Milano Cortina 2026, primeiro espaço de hospitalidade em Jogos de Inverno para o país. A casa estará instalada na Casa degli Artisti, de 5 a 21 de fevereiro de 2026, com entrada gratuita, exibindo arte, música e cultura brasileiras durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026. Atletas como Nicole Silveira, Edson Pindilatti e Pat Burgener participaram do evento de lançamento. O COB destaca o espaço como marco para fortalecer a marca do time Brasil e criar um ciclo olímpico de 2 anos, ampliando visibilidade nos esportes de inverno. A iniciativa também mira engajar a comunidade brasileira no norte da Itália, estimada em cerca de 50 mil pessoas. A delegação brasileira de atletismo, com 62 atletas, 31 homens e 31 mulheres e 13 técnicos, embarcou para Lima, no Peru, onde disputará o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo de 31 de outubro a 2 de novembro. Já vai ser a partir de hoje, no estádio La Videna. Entre os destaques estão o velocista brasileiro Michael Cruz Araújo e a também velocista Raquel de Souza Maximiano da Silva, ambos nos 100 metros. A entidade Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT, destaca que o Brasil domina a categoria e chega com expectativa de manter a hegemonia continental. O ciclista brasileiro Vinícius Rangel Costa foi suspenso por 20 meses pela Union Cycliste Internationale, UCI, por acumular 3 falhas de localização, os chamados whereabouts failures, em um período de 12 meses. A sanção, que entra em vigor em 27 de agosto de 2025, entrou em vigor, e vai até 26 de abril de 2027, não menciona o uso de substâncias proibidas, mas sim descumprimento do protocolo de controle. Rangel, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pelo Brasil e teve passagem pela equipe Movistar Team, afirmou que o problema se deveu principalmente por dificuldades de comunicação e idioma no sistema da UCI. E vamos à nossa agenda esportiva do dia de hoje, 31 de outubro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Pelo Brasileirão Série B, às 7 da noite tem Coritiba e CRB, com transmissão do Disney Plus. No mesmo horário tem Atlético Goianiense e Paysandu, transmissão também do Disney Plus. Às 9h35 tem Ferroviária e Criciúma, com transmissão no YouTube do Desimpedidos, pela Rede TV e na ESPN. Futebol alemão, segunda divisão da Bundesliga, às 2h30 da tarde tem Elversberg e Hannover, com transmissão do canal GOAT e no OneFootball. Às 4h30 tem Bundesliga, Augsburg e Borussia Dortmund, transmissão na Cazé TV, X Sports, Sport TV e OneFootball. La Liga, 5 da tarde tem Getafe e Girona, com transmissão da ESPN 3. Tem Championship, segunda divisão do campeonato inglês, 5 da tarde, Wrexham e Coventry City, transmissão no Disney Plus. Às 4 da tarde tem campeonato holandês com PSV e Fortuna Sittard, transmissão no Disney Plus. 4 da tarde tem segunda divisão do campeonato francês com Le Mans e Nancy, com transmissão no canal Sportnet. Às 5h15 tem campeonato português com Sporting e Alverca, transmissão na ESPN 4. Às 8 da noite tem campeonato uruguaio, Montevideo Wanderers e Boston River, transmissão no Disney Plus. Às 9 da noite tem campeonato argentino com Newell's Old Boys e União Santa Fé, também transmissão no Disney Plus. Às 11h45 da manhã, campeonato saudita, Al Hilal e Al Shabab, transmissão no canal GOAT.
Futebol feminino, Campeonato Paulista de Futebol Feminino, às 7 da noite, tem Santos e Taubaté com transmissão no portal UOL. Às 9 da noite tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, transmissão do Sport TV. Basquete, NBB, às 7h30 da noite tem Unifacisa e Fortaleza, com transmissão na Rede Ita de Campina Grande. Às 8 da noite tem Corinthians e Flamengo, transmissão na ESPN 2. Paulista Feminino de Basquete, 7h30 da noite tem Ourinhos e Santo André, transmissão no YouTube da FPB TV. NBA, a NBA Cup, a Copa da NBA, tem a Copa da NBA. Às 8 da noite, Philadelphia 76ers e Boston Celtics, transmissão no Prime Video. Também vale para temporada regular esses jogos, tá? Às 10h30 da noite, então rodada dupla, tem Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, também na Prime Video. Superliga Feminina de Vôlei, 6h30 da tarde tem Barueri e Bauru, com transmissão do Sport TV. Sport TV. Isso aí. Sport TV 2. Sport TV 2. 6h30 da tarde também tem Minas e Fluminense, transmissão no VBTV. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Praia Clube, transmissão no Sport TV 2. Beisebol, MLB, jogo 6 pode ser o jogo decisivo, final da World Series, 9 da noite, Toronto Blue Jays, que precisa somente de uma vitória em 2 partidas, contra o Los Angeles Dodgers, transmissão na ESPN 4. Esporte a motor, 8h30 da noite, NASCAR Truck Series, GP de Phoenix, corrida final, a final da NASCAR, transmissão no PIC TV e no Disney Plus. Às 9h30 da manhã, ou seja, tá rolando agora, a One Friday Fight 131, transmissão no Band Esportes. 9 da noite tem boxe, com a luta principal com Ivan Actis e Ariel Lopes, transmissão na ESPN 3. Também tá rolando o ATP 1000 de Paris agora, quarta de final, na ESPN 2. E também vai ter a do período da tarde, às 3 da tarde, também na ESPN 2. E assim, a gente vai chegando ao final da edição de hoje do Visionário Esportes, nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Foi demais estar com você nessa manhã abençoada, trazendo tudo do mundo esportivo e aquela palavra que renova o coração. A mensagem de hoje vem de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é o Senhor das novas oportunidades. Todos os dias Ele nos oferece um novo começo, um novo sopro de esperança, uma nova chance de viver melhor e seguir firmes na fé. Que essa sexta-feira marque o início de um recomeço abençoado para você e para sua família. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Que seu dia seja cheio de paz, fé e superação. Segunda-feira a gente se encontra se Deus quiser. Um grande abraço, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.